O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos em pleno tempo quaresmal. A quaresma dura 6 semanas. 5 do tempo propriamente quaresmal, e a 6ª semana começa com o Domingo de Ramos, o Domingo da Paixão, e nos conduz até a Páscoa. A finalidade da quaresma é conduzir-nos, preparando-nos para a celebração da Páscoa. A Páscoa, que é o centro da nossa fé, é um acontecimento muito mais significativo, porque, conforme disse o apóstolo, se Jesus não ressuscitou, ainda estamos no Antigo Testamento, ainda estamos devendo pelos nossos pecados. Por isso, a Páscoa é o coração da vida, é o centro, pois, da vida da igreja e da nossa caminhada de fé. E nesse tempo quaresmal nós somos convidados a percorrer um caminho, a fazer um grande retiro espiritual. Aqui em nossa Arquidiocese de Belém temos a graça de termos oportunidade de 2 retiros grandes por ano: o do tempo da quaresma e o da preparação para a grande festa do Círio de Nazaré. Sendo que da quaresma é realizado, pois, este grande retiro no âmbito das nossas celebrações, as nossas igrejas, as nossas capelas, enquanto que o retiro para o Círio é preparado em nossas casas, em nossos ambientes. Grande graça de Deus, estes 2 tempos propícios que Ele nos concede. Pois bem, estamos vivendo e desenvolvendo o primeiro tempo bom que Deus nos concede no ano, tempo da quaresma. A palavra de Deus hoje nos fala sobre a misericórdia. O apóstolo São Lucas, que é o autor desse evangelho que recebe o seu nome, sintetiza assim: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. São Lucas, escrevendo para os pobres, para os povos dispersos, para os distantes do povo eleito, simplifica assim: basta ser misericordioso para nos parecermos com o nosso Pai, como o nosso Pai é. Nós sabemos que nem sempre nós nos parecemos
com os nossos genitores biológicos. Aliás, existe num grande romance italiano chamado Renascimento Particular, Renascimento Privado, de uma grande escritora italiana, uma clássica, chamada Maria Bellonti. Ela escreve um romance sobre a época do Renascimento. Estamos no século XVI, aonde, reproduzindo lá a saga de uma família, aliás, de duas, da família Este e da família Gonzaga, ela conta que o seu pai, que saía para as batalhas, e tinha sua casa, e tinha, pois, sua esposa e suas filhas. Não teve filho homem, teve umas 4 ou 5 filhas mulheres. E ela conta o dia em que foi apresentado em italiano se diz figliastro. Filhastro significa um filho que se teve fora do casamento. Então, chega este menino, quase adolescente, para conhecer suas irmãs. Naquele tempo não havia exame DNA. Do contrário, quem sabe a esposa legítima teria pedido. Mas, diz Isabela d'Este, não tinha o que errar. Bastava olhar o pai e olhar o menino para se saber que, de fato, era filho. Todos nós sabemos alguma história assim, não é? Pelo meio das famílias, dos conhecidos da gente. Não tem o que errar. Cuspido escarrado. É a cara do pai. Pois é, queridos, nós não podemos ter isso de Deus, nosso Pai do céu. Nós não podemos ter cara cuspida escarrada do Pai do céu. Mas existe também um outro modo de nós herdarmos algo dos nossos pais. São os modos, as maneiras, as atitudes. Sejam aquelas externas, o modo de levantar a cabeça, sacudir a cabeça, o modo de andar, como também aqueles modos interiores. É bom como o pai, é generoso como a mãe, é orgulhoso como a mãe, é valente como o pai. Modos que talvez não tenhamos no nosso rosto a reprodução da fisionomia do nosso pai ou da nossa mãe, mas temos no comportamento. Isso nos ajuda a entender quando Jesus diz: sede misericordiosos como o vosso Pai que está no céu. Já disse, nenhum de nós tem fisionomia de Deus, mas podemos ter os modos divinos. E em São Mateus, Jesus tipifica, especifica quais são esses modos, em que exatamente vendo se diz: olha os modos do Pai que está no céu. Ele reproduz todo o jeito do Pai que está no céu. É quando Jesus diz: sede santos, sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele faz o sol brilhar sobre quem presta e quem não presta, e faz a chuva chover sobre quem é bom e quem não é. Esse é o Pai que está nos céus. De modo que, meus irmãos e irmãs, toda vez que nós vermos com os nossos olhos alguém que é capaz de um gesto de bondade, de misericórdia, de perdão, de longanimidade, ali está um filho de Deus.
Podes crer que isso aqui tem os modos do Pai do céu. Conforme Jesus diz: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês sabem, ao dizer isso, a gente pode também pensar o contrário, não é isso? Uma pessoa irada, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa má, uma pessoa áspera, uma pessoa gananciosa, uma pessoa mesquinha. Ela também se parece com o pai dela. Jesus, em certa discussão com os judeus, diz: não, vocês não são filhos de Deus, vosso pai não é Deus, vosso pai não é Abraão, vosso pai é o demônio, porque vós reproduzis gestos demoníacos. Mas vamos voltar para a parte positiva, que é reproduzirmos gestos divinos, gestos de Deus. E olhem, meus irmãos e irmãs, deixa eu dizer para vocês que algumas vezes pessoas capazes de reproduzir gestos misericordiosos, de doarem-se, de se sacrificarem pelos outros, nem sempre são irmãos ou irmãs que praticam a fé, que vivem na igreja, que estão na igreja. Muitas vezes nem são pessoas que estejam, digamos assim, não é 100% corretas, politicamente corretas em relação à comunhão material externa com a igreja, mas que são capazes sim de doarem a própria vida pelas pessoas. Ao vermos pessoas assim, não tenhamos dúvida, ali está um filho de Deus, uma filha de Deus, porque é capaz não de ter o rosto de Deus, que nenhum de nós tem, só Jesus, mas de termos os modos, as atitudes, os comportamentos divinos. Queremos então, a partir disto, verificar-nos, analisarmos, fazer o nosso exame de consciência. A Quaresma também serve para isso, para que nós, contemplando o rosto de Deus, que nos vem manifestado, pois, através da palavra, através da verdade da nossa fé, através da pregação, que nós possamos reproduzi-lo. Não obstante as dificuldades que nós possamos ter, puxa vida, porque o mal existe, e o mal de fato quer nos atrapalhar, quer nos desviar. O demônio não gosta do bem, tem raiva do bem, não gosta do amor, não gosta da alegria. Ele quer acabar, ele quer roubar. Não deixemos. O Papa Francisco diz: cuidado, não vão perder aquela alegria e aquela paz que o Cristo dá. Por favor, diz ele, não se deixem roubar a alegria, mas aquela alegria e aquela paz que o Cristo, somente Ele, pode nos dar. Poderemos então parafrasar dizendo: não vamos nos deixar roubar aquela semelhança com Deus que somente a misericórdia, cuja fonte é o nosso Pai que está no céu, pode nos conceder gestos divinos. E, para longe de nós, nem pensar gestos do maligno. Vamos fazer um instante de silêncio.